Como os advogados brasileiros estão reagindo às novas práticas processuais por meio eletrônico? Será que as novas ferramentas como peticionamento, intimações, citações e outras ainda a serem implementadas pela Justiça brasileira estão sendo divulgadas corretamente para que todos os advogados tenham acesso a elas? Como essa nova prática processual está contribuindo para desafogar a Justiça? Quem responde é o presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação. O assunto é pauta da nossa entrevista da semana. Vamos acompanhar. Se você é daqueles que baixa músicas e filmes indiscriminadamente pela internet, fique atento. A lei que pune esse tipo de conduta pode chegar ao Brasil. Pela falta de uma legislação específica sobre o assunto, usuários de internet usam e abusam da ferramenta. Sobre esse e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação, conversamos agora com o Dr. Alexandre Ateniense. Doutor, a Inglaterra já tem uma legislação específica sobre provedores de acesso de internet para punir e acabar com os downloads ilegais. Seria mais ou menos como no jogo de beisebol. 3 lances errados e você está fora. O primeiro aviso vai por e-mail, o segundo suspende o serviço de internet por um tempo e o terceiro aviso acaba com a conta de internet da pessoa. Isso é possível aqui no Brasil? A Inglaterra está muito mais avançada do que o Brasil em relação a esse aspecto, principalmente porque é o país do mundo onde já existe o maior número de câmeras que monitoram os cidadãos nas grandes cidades. E agora eles conseguiram fazer com que esse monitoramento fosse aperfeiçoado através dos provedores de acesso para poder fiscalizar os downloads, dos arquivos de música, de filmes ou outros de conteúdo de terceiros. Eu acho que no atual estágio em que nós estamos no Brasil, nós não temos ainda um aparelhamento para isso. É uma ideia que pode ser proposta posteriormente, já é um sinal de se encontrar uma solução para essa prática, que evidentemente é ilícita, e o Brasil pode caminhar nesse sentido, mas até o momento nós não temos sequer um aparelhamento sistêmico ou legal que propicie essa implantação de imediato. O senhor falou que já existe uma legislação específica para o assunto. Correto. E falou também das dificuldades em colocá-las em prática, né? As dificuldades seriam basicamente de não ter um monitoramento constante em relação às atividades que os usuários fazem através dos seus computadores. Isso porque nós temos um princípio legal, que é o da privacidade, que através do artigo 5º, inciso 10º da Constituição, os provedores de acesso não têm como prestar informações a qualquer autoridade no tocante a todo tipo de acesso que os usuários fazem ao entrarem na internet, a não ser que por autorização judicial para fins de prática processual penal, que é o artigo 5º, inciso 12º da Constituição. Então, todo mundo que acessa sites de qualquer conteúdo na internet tem a sua privacidade protegida pelo artigo 5º, inciso 10º. Na Inglaterra, já existe uma exceção à regra. A exceção à regra no sentido de fazer com que os provedores possam monitorar quanto ao acesso dos usuários a determinados sites onde eles fazem a baixa de arquivos considerados como ilícitos. Então, haveríamos que ajustar a nossa Constituição para poder criar essa exceção da privacidade no tocante a esses acessos ocorridos por meio eletrônico. E sobre esse assunto, doutor, no ano passado, o Ministério Público, através de liminar, obrigou o site Google Brasil a fornecer dados cadastrais de usuários que praticam crimes no site de relacionamento Orkut. E aí entra questões como pedofilia, que tem preocupado bastante a sociedade brasileira. Como resolver essa situação? Este acesso hoje é fácil? Está em fase de mudança esse perfil. Esse provedor especificamente, diferente dos demais, sempre procurou resistir bastante
a cumprir as decisões judiciais e fornecer esse tipo de informação às autoridades brasileiras, porque entendia que sua sede estava nos Estados Unidos e, consequentemente, o seu escritório de representação no Brasil não tinha a responsabilidade para prestar esses dados. O que é um absurdo, porque, evidentemente, uns crimes dessa natureza que são praticados no território brasileiro não podem permanecer impunes. Então, através de uma atuação muito efetiva do Ministério Público, das autoridades judiciais, principalmente demonstrando para a Comissão da Pedofilia, que ora está instaurada no Senado, que aqueles sites de relacionamento, de determinados sites de relacionamento, sem dúvida alguma, é o principal palco onde se propaga esse tipo de prática, em decorrência do anonimato fornecido pela internet. Essa pressão surtiu efeito ao ponto de obrigar que esse provedor possa, evidentemente, prestar essas informações para elucidar um ponto muito difícil que existe, que é a identificação de autoria. Aqui no Brasil, a falsificação chegou às universidades. Diplomas falsificados com o selo do MEC já estão sendo vendidos por R$2.000. É grave esse problema. Como a sociedade pode se proteger desse tipo de coisa? Essas práticas são decorrentes das inúmeras possibilidades de manuseio de documento digital que propicia fazer com que haja essa falsificação de diplomas. Desde que isso aconteça, evidentemente, já existe lei que possa punir essa prática e o que importa é apenas entrar com o processo respectivo. Quando nós conversamos com o Dr. Adalto Martins, da Polícia Federal, sobre crimes cibernéticos, ele nos disse que essas fraudes são frutos da globalização e que isso dificulta os trabalhos de investigação. É uma questão de legislação pura e simplesmente? E qual tem sido a contribuição da OAB nesse sentido? Existem diversos crimes que são praticados no meio eletrônico que já são tipificados. Entretanto, alguns outros eram necessários de ter uma lei específica. Me refiro especificamente ao projeto de lei do Senado 76, que ora está tramitando e que está criando 11 novos tipos penais. Esses 11 novos tipos penais são condutas ilícitas que não existiam antes da utilização de sistemas por meio eletrônico. Me refiro a acesso não autorizado a sistemas, inserção de vírus, fraudes de documentos eletrônicos e outros mais. Nesse particular, a OAB, desde o ano passado, através de um parecer que eu elaborei juntamente com o nosso subsecretário Alberto Zacarias Toron, entregamos ao senador Eduardo Azeredo uma série de críticas que nós pontuamos sobre esse projeto. E esperávamos que houvesse um pouco mais de estreitamento deste diálogo. Infelizmente, isso não tem acontecido. Os problemas ainda existem. E nós estamos destacando principalmente algo que nos preocupa muito em relação ao artigo 21 desse substitutivo, no tocante à preservação dos dados por parte dos provedores. Na atual redação, a obrigação dos provedores para preservar os dados que serão capazes de identificar a autoria estão restritas apenas àqueles provedores de acesso. Nós entendemos que essa regra é ineficiente, pois, acostumados a lidar com essa situação de identificação de autoria através das fraudes eletrônicas, dos crimes eletrônicos de toda a natureza, entendemos que a necessidade de obrigar a preservação de dados não pode estar restrita apenas aos provedores de acesso, e sim a qualquer tipo de provedor. Porque quando se tenta fazer a identificação de autoria, o que nós passamos é por um autêntico quebra-cabeça. O provedor de acesso é a última ponta através do qual, sem a cooperação, sem a preservação dos dados, nós não conseguiríamos chegar, por exemplo, à identificação de um aparelho telefônico ou mesmo de uma localidade onde ocorreu um determinado crime. Mas, como nós estamos vendo até nesse caso que citamos agora há pouco, sem a obrigação de um dono de um site, de um provedor que é dono de um site de relacionamento, que é um provedor de conteúdo, de preservar também essa informação, jamais conseguiríamos elucidar os crimes. Então, a OAB, através da Comissão de Tecnologia da Informação, que se reuniu na última semana,
já está preparando uma nota que vai ser encaminhada novamente no sentido de fazer com que essa interpretação do artigo 21 seja estendido não apenas para provedor de acesso, mas para qualquer tipo de provedor. Os crimes pela internet podem chegar a esse processo de informatização do judiciário? Eu acho que tudo é possível, mas evidentemente ninguém se arriscaria a estar implantando um projeto de processo eletrônico sem tomar as devidas precauções em relação à infraestrutura de segurança da informação. A própria lei do processo eletrônico preceitua que o Poder Judiciário é responsável para dispor de infraestrutura tecnológica e de segurança da informação e de acesso à internet no momento em que vai implantar os seus sistemas. Com isso, eu acredito que o processo eletrônico ele vai ser muito mais monitorado do que o processo de papel. E pelo fato de ser muito mais monitorado, a eventual fraude que possa vir a acontecer vai ser descoberta muito mais rapidamente e vai deixar vestígio. Com isso, eu acredito que os problemas serão menores. E no próximo bloco, o Dr. Alexandre Ateniense dá mais informações sobre o processo de informatização do Judiciário. Voltamos já.